Questão 3 é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul. Diz assim: considere dois motores, um refrigerado com água e outro com ar. No processo de resfriamento desses motores, os calores trocados com as respectivas substâncias refrigeradoras, Q água e Q ar, são iguais. Beleza? Eu vou anotar esses dados depois. Considere ainda que os dois motores sofrem a mesma variação de temperatura no processo de resfriamento e que o quociente entre os calores específicos da água, C água, e do ar, C ar, são tais que C água sobre C ar é igual a 4. Qual é o valor do quociente M água por M ar entre as massas de ar M ar e de água M água utilizadas no processo? Então vamos interpretar esse enunciado aqui, ó. Ele diz pra gente, primeira coisa, que a quantidade de calor trocada pelo ar é igual à quantidade de calor trocada pela água. Segunda coisa, ele diz que os dois motores sofrem a mesma variação de temperatura no processo de resfriamento. Então significa que a variação de temperatura com o ar é a mesma variação de temperatura com a água. Olha só. O que é Q ar sobre delta T ar e o que é Q água sobre delta T água? Na realidade, o que é Q sobre delta T, né? Q sobre delta T é a capacidade térmica. Então significa que a capacidade térmica do motor que utiliza ar é igual à capacidade térmica do motor que utiliza água. Beleza? Como Q e ΔT são iguais para os dois, então a capacidade térmica é igual para os dois. Outra coisa que ele diz para a gente é que a razão entre os calores específicos, ou seja, o Czinho da água sobre o Czinho do ar, essa razão vale 4. E ele pede para a gente quem é M água sobre M ar. Qual o valor disso daqui? Beleza? Bom, como a gente tem aqui a igualdade entre as capacidades térmicas, e a gente sabe que capacidade térmica é igual a Czinho vezes M. De onde eu tirei isso? Tirei de que o Czinho é igual a Czão sobre M, tá? Então, disso eu tirei isso daqui. Ou seja, só passei o M para cá, né? Ou seja, se o Czão do ar é igual ao Czão da água, a gente vai ter que o Czinho do ar vezes a massa de ar é igual ao Czão da água. Mas Czão da água pode ser o Czinho da água vezes a massa da água. Percebam que ele está procurando a razão de M água por M ar. Então, eu vou passar esse M ar para cá dividindo, de modo que o M água fique em cima e o M ar fique embaixo. Consequentemente, eu vou passar esse carinha aqui, o calor específico da água, para cá dividindo. Tá? Então, nós vamos ter que M, eu vou inverter tudo de lado, tá? M da água sobre o M do ar vai ser igual ao Czinho do ar sobre o Czinho da água. Ou seja, se a gente olhar essa fração aqui, é exatamente o inverso dessa fração aqui, que é igual a 4. Então, essa fração aqui vale o inverso de 4. Ou seja, ao invés de valer 4, ele vale 1/4. Porque ela está invertida, né? Essa aqui é 4 sobre 1. Essa daqui, como está invertida, é 1 sobre 4. Ou seja, a massa de água em razão da massa de ar
é igual a 1/4. Essa é a resposta da alternativa A. Para terminarmos, questão 4 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro fala assim: admita duas amostras de substâncias distintas com a mesma capacidade térmica, ou seja, que sofrem a mesma variação de temperatura ao receberem a mesma quantidade de calor. A diferença entre suas massas é igual a 100 gramas. E a razão entre seus calores específicos é igual a 6/5. A massa da amostra mais leve em gramas corresponde a... Então, vamos interpretar o enunciado, tá? Ele falou que a capacidade térmica das duas amostras são iguais. Então, vamos chamar essas duas amostras de A e B. Então, significa que a capacidade térmica de A vai ser igual à capacidade térmica de B, tá? Outra coisa, ele falou que a diferença entre suas massas é igual a 100 gramas. Ele não falou quem tem mais, quem tem menos. Eu vou considerar que a massa de A vai ser igual à massa de B mais 100. Ou seja, significa que a massa de B é menor do que a massa de A, tá? Porque a massa de A é a massa de B mais 100, ok? Ele falou também que a razão entre seus calores específicos é igual a 6/5. Ou seja, a razão entre um calor específico de uma amostra em relação à outra é igual a 6/5. Novamente, ele não falou de A em relação a B ou de B em relação a A. Só que aí vamos usar um pouco a cabeça, tá? Nós sabemos que podemos escrever o calor específico como sendo a capacidade térmica sobre massa, né? Se a gente mantém a mesma capacidade térmica, porque a capacidade térmica de A e de B são iguais, se a gente aumenta a massa, a gente diminui o calor específico. Se a gente diminui a massa, a gente aumenta o calor específico. Ou seja, como nós já vimos, a massa de B é menor do que a massa de A. Portanto, uma massa menor, calor específico maior. Entre 6 e 5, quem é maior é o de cima. Portanto, quem tem maior capacidade, maior calor específico é B. Ou seja, essa razão aqui é calor específico de B em relação ao calor específico de A, ok? Então, escolhemos aqui a relação das massas. Isso daqui é importante para a relação entre o calor específico entre A e B, tá? Se isso daqui tivesse invertido, isso daqui também estaria invertido, tá? Disso daqui, a gente também pode escrever, passando esse M para cá multiplicando, que a capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa, beleza? Continuando aqui a interpretação do enunciado, ele diz que a massa da amostra mais leve, como a gente sabe, a massa de B é menor. Então, quem a gente vai procurar nesse exercício é a massa de B. Quem é a massa de B? É a mais leve, beleza? Bom, para resolver isso daqui, eu vou partir do seguinte princípio, que a capacidade térmica de A é igual à capacidade térmica de B, ok? CA é igual a CB. Mas como nós já vimos, Czão pode ser Czinho vezes M. Então, aqui eu vou ter um Czinho, só que em relação a A, vezes a massa A, é igual a Czinho vezes M em relação a B. Czinho de B e MB. Beleza? Eu vou passar esse Czinho A para cá dividindo. E esse MB para cá dividindo. Ou seja, MA sobre MB é igual a Czinho B sobre Czinho A. Só que Czinho B sobre Czinho A
é igual a 6/5. Então, isso daqui é igual a 6 sobre 5, certo? E MA sobre MB. MA, nós sabemos que é MB mais 100. Então, no lugar do MA, eu vou trocar por MB mais 100, dividido por MB. Vou multiplicar isso daqui cruzado. Nós vamos ter 6 vezes MB, 6MB, é igual a 5 vezes MB mais 100. Eu vou fazer a distributiva. 5 vezes MB, 5MB, mais 5 vezes 100, que é 500. Vou passar esse 5MB para cá. 6MB menos, inverte o sinal, 5MB é igual a 500. 6MB menos 5MB é 1MB, ou seja, MB é igual a 500 gramas. Essa é a resposta. Para a gente confirmar, lógico, se a gente quer saber a massa de A, a gente volta para essa equação aqui e nós vamos ter que a massa de A é a massa de B mais 100. Ou seja, a massa de A é igual à massa de B, que é 500, mais 100, que isso vai dar a massa de A igual a 600 gramas. Portanto, a menor, ou seja, igual o exercício fala, que a massa da amostra mais leve em gramas corresponde a quanto? A 500 gramas. Isso dá pra gente a letra C.